Olá, boa noite. Vamos nesse instante, eu e você, juntos, como família, como povo, reunir os nossos, para que a gente crie em nós e no coração dos nossos esse hábito saudável de ler a palavra, de dizer para nós mesmos que nem só de pão nós viveremos, mas viveremos acima de tudo, de toda palavra que procede de Deus. A nossa sequência aqui está em Mateus 26, que é a narrativa da ceia do Senhor. É uma quinta-feira que acontece muitas coisas, né? Antecedendo aí a morte de Jesus, que é na sexta. Então nós estamos aqui numa quinta-feira. E a partir do verso 26, presta atenção, pega a sua Bíblia e abra, né? Convide os seus e vamos lá. A partir do verso 26 está assim, ó. Enquanto comiam, durante essa refeição, vocês vão entender o processo da refeição toda, aconteceram muitas coisas. Nós já lemos, por exemplo, o lava-pés. O lava-pés acontece aqui. Questão da humildade que João coloca, que Lucas também coloca, de igualar a todos e de que aquele que quer liderar, ele tem que ser servo de todos, tem que ter humildade, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, Jesus, vocês percebem, já estão nessa casa, né? Neste cenáculo, geralmente era o primeiro andar, era o costume judeu nessa época preparar um cenáculo, um espaço maior, né? Com uma mesa baixa, almofadas, e deixar reservado para que hóspedes que viessem de fora com antecedência fizessem isso. É o que Jesus fez. Os discípulos foram à frente, organizaram esse cenáculo todo, e aqui ocorre todo esse processo. Nessa ceia aqui, que é o auge, a convergência daquilo que eles traziam no arquétipo cultural deles, imaginário deles, a respeito da Páscoa deles, está tudo se concretizando aqui. Então ali tinha o cordeiro que tipificava o cordeiro, né? Tipificava não, que era agora a concretude, a exatidão daquele cordeiro que era imolado lá no Velho Testamento, aquele cordeiro cujo sangue Moisés passou nos umbrais das portas e o protegeu do anjo da morte, do exterminador. Este sangue também simboliza aquela aliança que eles fizeram, Moisés fez com eles, que foi feita com sangue. Está lá desde sempre. E este sangue é o sangue que purifica, que vai limpar-nos, vai cobrir-nos dos nossos pecados, remir, libertar um povo para Deus, cobrir os pecados. E esse sangue tem toda uma história por trás dele. Esse sangue vem desde sempre. Se você pegar Gênesis, quando Adão cai, quando o homem peca, e ele tenta cobrir sua própria nudez por si mesmo. Não deu conta. Deus foi lá e imolou um animal, matou o animal. Sangue foi derramado. Um inocente para cobrir o pecado de alguém que o fez. Então, um inocente pagando, né, pelo pecador. Então, o sangue tem uma simbologia muito forte. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como diz o escritor aos Hebreus. Então, presta atenção no que está aqui. Além desse sangue, desse cordeiro, né, cujo sangue seria derramado, e Jesus vai trabalhar isso aí, existia também, além disso, os pães asmos, os pães sem fermento, né? Era mostrando para eles a pureza, não tinha que ter nada levedado, misturado, era simples, era puro, e tinha a ver com a questão da pressa. Ou seja, é a pressa com que eles sairiam do Egito. Está aqui simbolizado, este é o meu corpo. Então você observa que o sangue e o corpo de Cristo,
estão sendo aqui usados como como metáforas físicas. É uma simbologia. E isso é mal interpretado naquele tempo, no primeiro século. Inclusive o Império Romano achavam que esses primeiros cristãos eram canibais, porque diziam comer da carne e beber do sangue, comer do corpo de Jesus e beber do sangue de Jesus. Eles achavam que eles eram canibais. Não. O sangue aqui não é o sangue de Jesus. O corpo aqui não é o corpo de Jesus. É o pão asmo mesmo e é o suco é o vinho mesmo, o sumo da videira que estava sendo derramado. E tipificava, mostrava, apontava simbolicamente para aquilo que Jesus faria na cruz do Calvário. Além de tudo isso, você percebe que nesse momento vai ser indicado também o traidor, nós leremos. E o traidor, Judas, é aquele que mete a mão no prato. Quando fala mete a mão no prato, é porque essa refeição judaica, além de ter o cordeiro, além de ter o pão asmo, tinha também a sopa de frutas. Eles estavam comendo. Ou seja, Judas então estava próximo comendo do prato de Jesus. E essa sopa de frutas também tinha um significado importante para eles. Né? Lembrava-os de muita coisa. Lembrava-os de muita coisa que aconteceu com eles lá no Egito. E vocês percebem que tinha mais ainda. Tinha aqui o suco, o vinho, estava ali representado. E tinha a ver com as promessas de Êxodo 6, 6 e 7. Deus os libertaria de lá com um braço poderoso, seria o Deus deles e caminharia com eles, o introduziria na terra prometida. Ou seja, é um momento de alegria. O vinho sempre traz esse significado da alegria. E era o costume nas refeições, nas ceias judaicas, 4 copos de vinho. Aí eles colocavam, era um para Moisés, um para Elias, um para mais alguém e um para eles. Então eles bebiam nada, 4 copos de vinho. E isso aqui também nos induz e nos dá o direito de pensar que quando Jesus vai para o Getsemane, e lá Jesus está orando na prensa do azeite, passando por aquele processo todo, os discípulos dormiam, mas dormiam não só porque estavam com sono, não, foi em função da ceia, do vinho que eles beberam. Então, esses elementos estão aqui mostrando para nós, são características desses elementos aqui, estão presentes dentro da Páscoa judaica. Jesus está concretizando tudo. O Cordeiro está ali representado. O Cordeiro desde sempre. E aponta para Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Então é um significado muito profundo e que não dá para ficar pregando. Se a gente for pregar cada elemento desse traz um significado. Né? E sem contar ainda que nessa ceia ainda tinham as ervas amargas que eles tinham. E essas ervas amargas que eles comiam, estavam junto com eles nessa ceia, trazia à memória deles a amargura deles no Egito, o sofrimento deles. Assim como a sopa de frutas também trazia à memória deles o sofrimento deles ao fazer tijolos, comendo sopa de frutas. Está tudo aqui especificado. Eu queria que nós pensássemos também em uma outra coisa. Essa expressão que está aqui, tomai e comei, tomai e bebei, isso carrega um significado muito profundo, porque esse tomar e come me mostra muito e me leva lá para o início desde sempre, para a queda, de onde nasce tudo para este mundo. Todos os significados estão ali. Lá é a mesma coisa que o diabo fez com Adão, toma e come. Toma e come. Só que quando a gente toma e come da mão do inimigo, é morte. É desgraça para nós, é dor para nós. O tomar e comer aqui é carregado de significado, de vida, de restauração. Isso é o sangue da nova aliança. Porque a velha caducou, venceu, esclerosou, perdeu o prazo de validade. Se tornou, como diz Paulo, a lei da morte, a lei da condenação. Isso aqui é a nova aliança, a aliança da graça no sangue de Jesus, imprimida não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração.
na mente, na consciência de cada um. E aponta para esse significado eterno, porque doravante vocês não comerão mais comigo aqui, mas agora só nas bodas do Cordeiro, naquele momento da grande ceia final. Então, tem um significado profundo de que eu estou tomando, comendo, alimentando de Jesus, e isso me liberta desse processo de escravidão do mundo e me transporta para o reino celestial. Porque o texto de Paulo lá aos Coríntios vai dizer: fazei isso em memória de mim. Anunciai a salvação. Então, tomar ceia, comer, é anunciar a salvação. É apontar mais longe. São muitos os significados. E eu queria que a gente ficasse atento, porque entra para os portões da eternidade. Isso é a Páscoa, passagem. É nova vida. Então, é isso que está aqui. O verso 30 nós não leremos, porque o verso 30 diz assim, aliás, nós leremos, mas eu voltarei a ler com vocês novamente. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Parece que isso aqui é a parte final. Você tem que ser lido esse texto aqui que eles cantam, logo após eles terminarem tudo, Jesus lê João 14, 15, 16, 17 com eles e saírem para o Monte das Oliveiras. Então eu vou retroceder com vocês aqui para o verso 21, e eu quero que vocês voltem, porque no verso 21 vai ser indicado o traidor que eu já falei, olha aqui, 21. E enquanto comiam a ceia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ou seja, já tinha vazado de Judas, nada fica oculto. E eles, muitíssimo contristados, tristes conjuntamente, começaram um a perguntar-lhe Jesus: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. É a narrativa de todos. E o prato é justamente o prato da sopa de frutas, que lembrava o tanto de tijolos que eles faziam no Egito, o sofrimento que era. Aí diz o texto, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Ou seja, já vazou de você. Não tem como esconder algo desse tipo, não. Nada está oculto. Nós somos um flagrante. Vazava dos poros de Judas. E Judas está sendo colocado aqui. A narrativa de João vai mostrar que o diabo entra nele, tendo entrado nele Satanás. Mas quando eu disse entrar, não é no sentido de possessão, porque a traição já tinha acontecido, ele já tinha traído Jesus e vendido Jesus por 30 moedas de prata. Ele só ia daqui para frente, combinar com os líderes religiosos lá do Sinédrio uma senha para entregar Jesus na noite. Ou seja, amados, Judas foi objeto de estudo, eles estudaram Judas, isso aqui é 30 anos depois, 40 anos depois que eles estão escrevendo isso aqui. E Judas aqui não é aquela pessoa que veio, que foi feito e foi chamado e foi programado no mundo para trair Jesus. Não, não. Se assim eu penso, se assim eu imagino e estou vivendo, eu estou dizendo assim, Deus errou, Jesus errou. Ele não fez sozinho, ele precisou de alguém para ajudá-lo a morrer na cruz, não. E nós sabemos desde sempre que Jesus se deu espontaneamente. Ele disse: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Então, amados, o que está dito aqui é o seguinte: não traia Jesus por nada. Vocês vão entender o que aconteceu com Judas. Vamos ler mais na frente. Ele se rompe, porque essa agonia ninguém consegue, e essa angústia é difícil carregar na terra. Ninguém sabe o tamanho da dor dele. O que está dito é que Judas no processo se perdeu. Jesus não chamou um ladrão, um traidor. Jesus chamou um homem inteligente, com capacidade administrativa, carregava a bolsa, organizava tudo, mas que no processo ele não entendeu, se perdeu. Até nesse momento vocês percebem que muitos dos discípulos ainda não tinham entendido e compreendido o processo todo, eles estão em formação. A ficha ainda vai cair para muitos. Você vai perceber que Pedro também vai negar Jesus 3 vezes. É aqui que nós queremos chamar atenção para a gente continuar observando isso. Anunciando isso com vocês. Agora eu quero orar com vocês
e ler com vocês apenas o João 13, porque nesse processo onde o Judas é indicado como traidor, João narra, acrescenta um mandamento novo, uma fala nova que só ele tem e os outros não têm. Diz o texto assim, ó, quando ele saiu, disse Jesus, né? Quando Judas saiu, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Ou seja, era rápido até chegar à cruz. Filhinhos, ainda por um pouco estou aqui convosco. Parte de 2 dias. Depois um pouquinho mais da ressurreição, mais alguns dias. Mas num novo nível de energia. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, é num outro nível de dimensão. É outra camada dimensional. Jesus iria para um lugar onde um humano, na carne, no corpo, nesse tabernáculo, não tem como acessar aí. Entenderam o processo? É que é simples. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E aqui a questão do amor, não vou mais explicar, a gente vai ficar falando um tempinho todo. Mas eu só sei se eu sou discípulo de Jesus, se eu estou em amor. E é justamente esse amor que tem faltado na terra. E é justamente esse amor pela ovelhazinha perdida que está faltando na terra. E eu quero dizer para todo mundo que ama Jesus e que se diz cristão, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E mais uma vez, se Jesus fosse um líder dessas nações na terra, ele não abandonaria nenhuma dessas almazinhas, seja a novinha, seja a velha, a de 90 anos. Lembra que ele pegou as 100 ovelhas, faltou uma, ele deixou as 99, mas ele foi em busca da que se perdeu, estava machucada e ferida. Ele poderia ter pensado como as nações pensam assim, é só mais um só que está morrendo, vai morrer mesmo, deixa morrer. Não, amados, todos são importantes. Eu queria que nós pensássemos nisso, porque o que carrega significado é o amor. Então ame, porque é no amor que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Vamos orar juntos nesse instante. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esse encontro nesse instante. Obrigado por essas palavras de vida que ouvimos. Ajuda-nos nesse instante. Nós queremos, Pai, todas as vezes que comermos o pão e bebermos o vinho, trazermos à memória os teus feitos e lembrar que o Cordeiro foi imolado desde sempre. Ó Deus, e colocar nossa mente naquele novo, ó Deus, momento em que cearemos contigo na grande ceia, apontando para o futuro. E queremos sim, Pai, nunca no processo trair-te, trair a nossa consciência, trair, Pai, o amor, trair o Evangelho, trair o Filho de Deus, o Cordeiro imolado, o Cristo ressuscitado. Nós queremos te servir de todo o nosso coração em amor. Então ajuda-me a amar, ajuda os meus a amar, ajuda a tua igreja nesse instante, ó Deus, a mostrar quem de fato ela é, Pai, serva do Senhor. Que o amor do Senhor seja ministrado a cada dia em nós e que cresça em nós. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito que nos foi outorgado e por esse amor que foi derramado em nossos corações. Abençoe cada um que está machucado, ferido, triste. Guarda cada um desses que estão nesse instante lendo a palavra conosco. Fala-lhes ao coração. Aumenta a consciência. Eleva a consciência de cada um. Ó Deus, catapulta-os para além da dor, da tristeza, da depressão, da angústia. Leva-nos, Pai. Leva-nos a essa consciência em fé de que o Senhor está aqui, que o Senhor caminha conosco. Cura-nos e fortalece-nos na caminhada. É assim que nós oramos gratos, Pai. Gratos, na certeza de que, assim como nós, tem muitos irmãos nossos do caminho que também passam por lutas, por tribulações e por dores. E em Cristo Jesus, nós já vencemos cada uma delas. Amém, amém, amém.